Para os ouvintes desse audiobook, eu estou lendo para vocês a primeira carta de João, capítulo 5. Nessa leitura, especificamente, eu não vou colocar o versículo que foi alterado, que é primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Alguns tradutores da Bíblia do século passado eram tão zelosos para encontrar um apoio à sua crença na Trindade nas Escrituras que, literalmente, a acrescentaram. Um exemplo disso é 1 João 5, versículos 7 e 8. Lê-se na versão Almeida atualizada, ARA, também conhecida como a edição revista e atualizada, e simplesmente a RA. E há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. As palavras entre colchetes e em itálico simplesmente não são parte dos manuscritos do Novo Testamento geralmente aceitos. Ok? Então, em todos os versículos e capítulos que vocês estão ouvindo eu recitar, fazer a leitura, se vocês perceberem que tem alguma coisa diferente, é porque eu estou tirando aquilo que não está no original e pegando várias traduções para se aproximar o melhor possível do original. Então, se vocês perceberem que não está muito de acordo com a sua tradução, saiba que eu tenho buscado várias traduções para dar o verdadeiro sentido na leitura. Uma boa reflexão na palavra e saiba da verdade. Em toda a epístola que estou lendo, toda a primeira epístola, estou recorrendo a várias traduções, as mais confiáveis, para trazer um sentido real do que o texto descreve. Primeira epístola de João, capítulo 5. O que é desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram naquele que nos falou a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, o Messias. Estas coisas vos escrevemos para a vossa alegria. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que o Pai é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, que é a mentira, dita pelo iníquo, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz que é a verdade trazida por ele, temos comunhão uns com os outros e na prática da verdade do Messias, nos purificamos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos ajudar e nos livrar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que é iniquidade, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Todo aquele que crê no Messias é porque é nascido da vontade do Pai. E todo aquele que ama ao que é nascido da vontade do Pai, também ama ao Pai. Nisto conhecemos que amamos ao Pai, quando amamos seus filhos e guardamos seus mandamentos. Porque é isso que revela a existência do amor do Pai em nós, que guardemos seus mandamentos, que não são penosos. Porque todo o que é nascido da vontade do Pai vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a certeza de sermos nascidos da vontade do Pai. Quem é o que vence o mundo? Este é aquele que veio em carne, isto é, o Messias, não só por carne, mas carne composta por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Se recebemos o testemunho dos homens,
o testemunho do Pai é maior. Quem crê no Filho, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que o Pai nos enviou seu Filho. E o testemunho é este, que o Pai nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós, os que credes no Filho, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém ver seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará, e o Pai dará a vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido da vontade do Pai não vive na prática do pecado, mas os que têm o Espírito do Pai conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos do Pai e que o mundo está no maligno. E sabemos que já o Messias é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e que no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro e a vida eterna.